É. Bom, então boa noite a todos, a Boa todas, noite. né? Hoje somos todas, né? E vamos para a nossa última reunião desse ano. Ah, Oh. É, passou rápido. Hoje é mais um bate-papo, uma não é bem uma retrospectiva, né? Mas é uma lembrança daquilo que a gente mais ou menos estudou, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o livro que nós estudamos e tentar, né? Buscar colocá-lo em prática nas nossas vidas, né? Então vamos começar pela página. Inclusive hoje eu trouxe uma página, peguei uma página de Natal, que o nosso estudo vai ser sobre o livro e o Jesus e o Natal. E peraí, que não está aqui a página. Peraí, só um instante. É do livro Antologia do Natal. Aqui também está meio lerdo, aqui a internet está meio lerdo. Parece que teve algum problema aí de tarde. Tá sempre tendo, né? É, Tá sempre tendo. Então, é de Maria Dolores, tá? São os versos de Natal. Ante o Natal. Lembrando-te, Senhor, a glória ao desabrigo, aspiramos a ser migalha do Natal permanente contigo. Faze-nos esquecer as fraquezas e os erros que trazemos e acolhe-nos na luz eterna dos teus dons supremos. Deixa que nós sejamos, na exaltação do bem que a tua vinda encerra, ainda que seja um traço pequenino do amor com que iluminas toda a terra. Concede-nos a bênção de espalhar, junto daqueles que a penúria alcança, o pão que supre a mesa e o verbo da esperança. Onde a tristeza surja e a revolta se expanda em tormenta sombria, queremos ser contigo, a semente da paz e o toque da alegria. Onde o infortúnio chore, um sonho semi-morto, anelamos doar, na força de teu nome, a palavra de vida e reconforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos, por fim, em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além de nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar, na harmonia dos anjos, glória a Deus nas alturas. Maria Dolores. Então, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, Jesus amoroso Mestre, sê conosco nesse momento, nesse último encontro do ano, quando, na maioria das quintas-feiras, nos encontramos buscando, Senhor, a tua luz, os teus ensinos, através deste livro, Os Mensageiros, que nos ofertou tantos ensinamentos
dando-nos uma capacidade extra, dando-nos força, entendimento, esclarecimento, motivação para a vida, renovação de pensamentos, de condutas. Então queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade que nos destes de termos estudado juntos este livro, que, por certo, nos acrescentou muito e irá ainda acrescentar. Esta noite, Senhor, estamos juntos para trocarmos ideias sobre tudo que foi estudado, tudo que foi debatido, tudo que foi trazido, exposto, nesse breve tempo em que juntos nos encontramos, para educar a nossa alma, trazer paz para nosso espírito, sermos pessoas mais livres, mais leves, mais comprometidas com a vida, com as responsabilidades que assumimos antes de vir. E temos certeza, Senhor, que se não houve o aproveitamento total de tudo que aprendemos, isso irá sendo colocado em nossas vidas, com nosso esforço, nossa vontade firme e nossa compreensão. Ajuda-nos, envolve-nos, sê conosco, sê com todos os irmãos que fazem parte desse grupo. Ilumina-os aonde quer que estejam. Envolve-nos também em tua luz, nas bênçãos dos benfeitores espirituais que sempre nos acompanham, sempre nos inspiram e que dirigem este trabalho simples e humilde, em que unimos os nossos pensamentos, o nosso amor, a nossa vontade, em nos transformarmos para ser pessoas melhores amanhã do que fomos hoje. Ajuda-nos para que possamos continuar assim. Que a tua graça se faça junto a todos nós, aos nossos familiares e a todos aqueles, Senhor, que necessitam de ti e que, por uma razão ou outra, estão ligados a esse grupo e ao grupo de oração ao qual fazemos parte. Graças a Deus. Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Acho que alguém, eu acho que alguém tentou entrar ali, mas quando eu vi, não deu para colocar para dentro. É a Jorge, a Deise. Então, hoje eu coloquei aqui, vai ser mais ou menos o que nós vamos tentar fazer, né? O livro Os Mensageiros, né? O que a gente aprendeu e o que a gente precisa fazer para servir no bem, porque essa foi uma grande lição que nós aprendemos com esse livro, né? E vamos também trazer conjuntamente, tentamos fazer isso, trazer o Jesus, o Natal e o despertar do servidor da luz, porque servidor somos todos nós, não é? Que estamos buscando a luz. Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente vai fazer como se fosse um fechamento, né? Após a leitura do estudo, as reflexões sobre o livro dos Mensageiros, né? Isso aprofundou em nós a compreensão do que é servir, do serviço, o que é o serviço, né? A disciplina, a necessidade da disciplina, a responsabilidade moral que cada um de nós tem, tanto quanto seres humanos, pessoa que está no mundo, como aqueles que são médiuns, que trabalham mediunicamente, e a colocação do amor em ação,
né? Porque não basta dizermos que amamos, né? É preciso que coloquemos esse amor em ação. Isso fica tudo muito claro nesse livro, né? É um livro que narra as experiências de André Luiz, né? Após a morte, focado no trabalho do Ministério da Comunicação, que prepara espíritos encarnados e desencarnados para missões de auxílio, mostrando que muitos médiuns, embora preparados antes de vir ao mundo físico, né, falham por não aplicarem os ensinamentos que receberam do alto, né, os ensinos de Jesus, contrastando a vã prática espiritual com o serviço sincero e detalhando os desafios da reencarnação e o preparo para levar mensagens de esperança, de consolo na Terra. E isso se passa em meio à Segunda Guerra Mundial, e é descrito isso no livro, né? Os conflitos. Então, os mensageiros, eles nos mostram que a vida espiritual, ela não é uma vida parada, né? Não é uma vida de descanso, né? Como a gente fala muitas vezes para quem desencarna. Agora descansou, agora vai descansar. Não vai descansar nada, né? É uma vida que permanece em atividade, às vezes muito maior do que aquelas atividades que nós tínhamos aqui enquanto encarnados, né? E juntando o Natal à luz do Espiritismo, ele nos mostra que não é apenas uma data comemorativa onde a gente se dá presentes, né? Onde a gente deseja Feliz Natal, fala aquelas coisas lindas, maravilhosas que a gente fala um para o outro, mas que não faz, né? O Natal é um convite à nossa renovação interior, né? E isso o livro também o faz, é um convite à nossa renovação, à nossa transformação, à nossa mudança, né? O serviço no bem é a forma mais concreta de vivermos o Natal de Jesus. Aniceto nos ensinou tanto a servir, né? Assim como outros nesse livro, e a gente não pode esquecer disso, que o serviço no bem, ele é a forma mais concreta, né, de vivermos o Natal de Jesus. O objetivo do nosso estudo de hoje é refletir, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai começar perguntando o que esse livro nos ensinou. Assim, em uma palavra, em duas palavras, o que vocês poderiam dizer? O que esse livro nos ensinou? Olha, desculpa, Não, vai, Tereza, vai, vai. Isso. eu acho que a importância imensa que tem da gente, ainda aqui encarnado, começarmos a nos educar, nos preparar para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, e onde, como a Valéria falou no início, é muito trabalho. Segunda coisa, a espiritualidade trabalha demais e a gente, às vezes, não tem essa noção, e esse livro trouxe muito isso para a gente. O quanto a espiritualidade está sempre trabalhando a nosso favor, encarnados e desencarnados. Eu acho que basicamente foi isso. Fala, Márcia. Isso mesmo. Completando aí isso aí que a Tereza realmente falou, né? E até quando você falou assim, a gente falou assim, agora morri, vou descansar. Aí eu veio a cabeça assim, é igual quando a gente se aposenta, que fala assim, agora eu vou fazer nada. Nada, a gente faz mais coisa do que se estivesse trabalhando. Aí eu falo, a gente vira Jaque. Já que você está em casa, né? Aí faz isso assim. Né? E a importância realmente da gente repensar o que viemos fazer aqui, né? A gente está aqui a passeio só, né? Verdade.
Que a gente tem que Quem- assim, repensar bem isso aí. Isso mesmo. Quem mais gostaria de falar? Vamos, gente? Nos Hoje é mostra dia. também Eu já tinha um tempo atrás já lido esse livro, né, por curiosidade, né, porque eu comecei no Espiritismo lendo André Luiz, essa coisa toda. E é o que a Teresa falou. Eu depois que eu li, né, já a primeira vez esse livro, ele me deu uma conscientização muito grande do que é esse mundo, né, que a gente não vê, né, que está do ladinho, né, de cada um de nós. E como esse mundo, né, a espiritualidade realmente trabalha, né, ao nosso favor. E daí então foi interessante porque eu perdi, vamos dizer assim, o medo de espírito, entendeu? Aquela coisa assim que a gente, às vezes, quando não tem conhecimento, né, aí fala em espírito, aí você fica assim. Então eu perdi totalmente esse medo. Eu entendi que, na realidade, os espíritos somos nós, né? Nós todos, né? Cada um é único e eterno, né? Sempre em evolução. Então, isso me deu assim, uma capacidade de entendimento maior em relação aos estudos, né? E toda essa parte do espiritismo. eu Fala, acho Jane. também que nos mostra esse contato constante que existe, não é? Do mundo material com O do mundo plano material espiritual. com o plano espiritual. Esse contato dos espíritos sempre ali conosco, tentando, procurando ajudar. Quer dizer, essa parte do livro mostra bem isso, né? E desse contato cuidadoso que a gente deve ter com o plano espiritual, porque a gente vê Sim, sim. que há coisas assim que nós estamos bem próximos, né? Tanto daqueles espíritos ainda imperfeitos, quanto daqueles que já buscam nos ajudar. Então, é um contato bastante próximo que nós temos e o cuidado, né? E a convicção que nós temos que ter, que cabe muito a nós buscar essa espiritualidade que nos ajuda a crescer, a progredir. Eu acho que também que esse livro deixa É, bastante claro isso. e uma coisa que eu observei, né, depois que eu fui entrando cada vez mais nesse espaço, eu, por exemplo, em relação à minha própria vida, eu entendi certas coisas que aconteceu comigo, que era a mão divina agindo através dos espíritos superiores. Então é como se, de repente, né, você realmente precisa de uma ajuda e ela aparece do nada. Às vezes você conhece uma pessoa do nada e aquela pessoa ajuda você em alguma coisa e depois aquela pessoa vai. Você às vezes nem vê mais. Verdade. É, Alguém isso mais? aí até tem gente que não nota isso aí, acha que foi sorte, foi não sei o quê. Sabe, as pessoas Nada, é a não mão conseguem divina. entender, né, a grandeza, como aquilo ali é mais, não é simplesmente, não fica aqui na Exato, exato. superfície. E eu comecei a entender isso, inclusive, quando é a formação da sua reencarnação. A nossa reencarnação dá um trabalho danado para os espíritos, porque tem que formar a família, né, de acordo com o seu karma ou com o seu aprendizado, ele vai formar a família. E você precisa de espíritos amigos de outras vidas que proporcionem isso. Verdade. Às vezes o seu pai já pode ter sido seu marido em vidas passadas, né, bem anteriores passadas, mas dependendo da situação que você precisa vivenciar, ele foi o espírito que aceitou aquela missão de te criar.
É. Alguém mais? Então, né, ele fala, quer dizer, tudo isso que já foi colocado, né, mas a proposta dele, né, ele fala também dessa missão individual, né, de cada um, lá no início, os primeiros capítulos, né, da prática, né, Uhum. dos ensinamentos, e que não basta só, né, estudar e ter conhecimento, e aqueles que vieram, né, espíritas, né, que vieram lá do nosso lar, que foram espíritas aqui e se equivocaram novamente, esses espíritos. Ele fala também, né, que é importante, né, aplicar, né, esses ensinamentos na nossa vida, da responsabilidade pessoal, que em outros capítulos vai mostrando tudo isso, o trabalho e a renovação, né, quer dizer, o serviço ao próximo, o trabalho no bem, que ajuda nessa renovação mental e o progresso, que a evolução continua, né, como a Jane falou, quer dizer, ninguém está sozinho, tá no plano material, mas o plano espiritual, toda essa evolução, ela dá essa continuidade que, né, nós sabemos, né, que a morte, né, entre aspas, ela não é só, né, apenas uma passagem, mas ela, né, é a continuidade da vida. E fala também, né, dessa missão individual de cada um, né, que todos temos um propósito, que aqui estamos encarnados e que devemos, né, cumprir com as nossas tarefas e aprimoramento. Então, né, é o resumo, né? E, né, a gente sabe que a natureza ela não se curva, né, às ansiedades humanas e a fé, né, e tudo isso é o que vai vencer, né, essa morte, né, entre aspas, né, e dessa continuidade da vida. Ou seja, né, resumindo, eu acho que esse livro serviu, né, tá, como um chamado, né, para a ação, né, para a nossa ação, tá? Que dediquemos mais à nossa própria evolução, olhando e nos colocando em primeiro lugar no cuidado, né? No autoaperfeiçoamento, auto-perdão e auto, tudo isso, né? Primeiro conosco, isso não é egoísmo, porque estando bem e tendo essa consciência do que realmente estou fazendo aqui, como eles mostraram, né, no livro, eu vou poder melhor ajudar o outro. Então, né, eu acho que, né, e também, né, através do Uhum. estudo, da oração, da caridade, né, para que o retorno à pátria espiritual, porque, né, tudo se desenvolveu e se desenrolou na pátria espiritual, seja um repouso, né, um repouso aí, né, mental, do dever ter cumprido. E, né, para que continue também, né, tá, com esse processo evolutivo, né, e sem perturbação. E o que a gente viu, né, isso serviu para nós, tantos exemplos nas lições, né, das perturbações, de tudo aquilo que, né, enquanto estivemos na Terra, não é isso? É isso aí. Para a gente poder, para dar tempo de fazer tudo aqui. O que, que a gente precisa fazer daqui para frente? É rápido, gente, ó. Tem que ser coisa rápida para ficar. A gente precisa aprender urgentemente como fazer para um desencarne melhor e a continuidade da vida. Porque a gente já viu aqui através desse livro mesmo, né? Conforme a nossa vida física, né, na matéria, será o nosso desencarne, né? Então, é como você falou. Quem mais? Aprender a viver melhor. Aprender a viver melhor. Alguém mais? Poderia ser ter mais fé nas coisas, assim, ter mais um pouco de fé, vivenciar mais a fé. Muitas vezes nos falta fé, né? A É, gente quer, né? A gente acha que tem fé, mas quando acontecem coisas
desagradáveis, né? Coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, a nossa fé ela fica meio apagadinha, né? É. Com certeza, né? A fé é tudo. Alguém mais? Mas temos que ter fé principalmente em nós. Porque quando a gente fala ter fé, é em nós, é em Deus, Deus está em nós e em nós. Não vamos esquecer. Em E a cada capítulo, eu acho, focou em alguma coisa importante, né? Todos eles tinham algo assim que chamava mais a nossa atenção. É só a gente ir relembrando, né, de exercitar. Pode até dar uma relida, né? Lembrar Uhum. dos capítulos quando estiver passando alguma coisa, né? É. Como é que a gente traz essas lições que a gente acha que aprendeu para utilizar na nossa vida? Como trazer essas lições? É quando surgirem É. as oportunidades, né? É a gente tentar relembrar aquilo que aprendeu, que E praticar, né? é, Eu já vejo mais também você se corrigir, às vezes, de alguns defeitos que a gente tem. Então, a gente passa a refletir e quando dá aquela coisa assim, né, de que você às vezes se depara com alguma coisa que te ofendeu, alguma coisa assim, você consegue dominar o sentimento de raiva, de vingança. É, Você consegue compreender, entendeu, que você não tem o direito de fazer com os outros aquilo que você não queria que fizesse com você. Mas mesmo que você passe alguma coisa, é importante haver o perdão. é. Trazer algumas lições, né? Trazer lições para a nossa vida, para que elas adentrem a nossa intimidade, é preciso que haja espaço, né? Sim, Que a gente sim. esteja aberto para isso, né? Que a gente possa abrir mão do nosso pensamento momentaneamente para compreender aquilo que está chegando. Porque muitas vezes a gente está cheio de si, a gente está cheio de respostas. Acha que tudo a gente já sabe. E não é assim. Não, a gente não Não sabe é. nada. absolutamente. Quanto mais você pensa que sabe, Sabe, menos você sabe. menos você dá a oportunidade de um conhecimento novo, de uma lição nova que vem para a nossa vida, entrar na nossa vida, como você falou, a gente aprender, né, dar esse espaço, né, para poder aprender a lição. Mas para a gente aprender a lição, a gente precisa ter um espaço vazio dentro de nós, né? A gente não pode estar preenchido só com as nossas verdades. Sim, sim. A verdade vai muito além daquilo que a gente acha ou pensa, né? Então, a gente tem que ter esse espaço dentro de nós para poder deixar, né, Jesus entrar. Isso tem a ver também com o julgamento em relação às outras pessoas. A gente não tem como julgar ninguém. Tem a ver mas principalmente com a gente dar espaço às coisas. Eu posso não concordar com você dizer, ter um pensamento verde ou ter um pensamento amarelo, e nós discordarmos completamente. Mas se eu estiver aberta para lhe ouvir, alguma Isso, coisa que você vai me dizer vai fazer sentido para mim. Mesmo eu não concordando com a maioria das coisas que você pensa ou diz,
Agora, se eu vou lhe ouvir fechada, sem abertura, eu jamais vou compreender, né? Por isso que Sim, quando a gente não faz isso, a gente não tem empatia, porque a empatia só se dá quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, esquece o que é para tentar sentir o que o outro, dentro da circunstância dele, sente. É claro que a gente nunca vai sentir igual, porque não passamos as mesmas coisas, não vivenciamos, não temos as mesmas dores, as mesmas experiências, mas podemos nos aproximar dele, né? Quando nós nos despojamos daquilo que pensamos que somos, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas os outros não pensam a mesma coisa de nós. sim, sim. Olha no espelho, se acha assim, se acha assado, acha que tem um nariz grande, né? Uma boca pequena, tem um cabelo feio, um corpo assim e tal e tal. E as pessoas olham para nós, elas não veem isso que nós vemos. Não veem. E muitas vezes a gente fica fechado achando que, sendo assim como eu sou, eu vou passar uma informação do que eu quero que as pessoas achem de mim ou me vejam, né? E não é assim que acontece. Então a gente tem que se abrir para poder, para poder deixar as lições entrarem dentro de nós. Porque quando a gente está com o copo cheio, não dá mais nada, derruba, Sim, não é? Então a gente tem que estar sempre com espaço para poder receber. E até não concordar, mas primeiro recebeu com abertura, com o coração aberto, para entender aquela questão que a pessoa está passando. E só assim, através dessas experiências, é que a gente vai aprendendo a viver, né? Realmente. Como conectar esse aprendizado, né, do livro com o Natal e com Jesus, o nosso guia e modelo? E, rapidamente. Bom, tá. Rapidamente eu diria que, em primeiro lugar, renovação. Tem a ver com o Natal, uhum. tem a ver com Jesus, tem a ver com as lições do livro. Renovação sempre. Transformação moral. Ponto. Alguém mais? O evangelho cabe sempre no livro, né? No Natal, na vida, em todos os momentos, eu acho. Alguém Está mais? sempre presente mesmo. É o nosso caminho, né? O nosso roteiro. E o Natal para o espírita, quer dizer, não só para o espírita, para o cristão, é isso, é renovação. Nascer de novo. Que Jesus nasça de novo no coração de cada um. E para ele nascer de novo, nós temos que estar sempre nos renovando, fazendo a nossa transformação moral, que é isso que ele quer que se faça, através da exemplificação dele, né? Por isso eu disse aquilo. Do espaço para ele entrar, né? Isso, Exato. Né? Lembrando sempre do nosso objetivo, né? é, Aqui na Terra, nesse isso, momento, o porquê que nós estamos aqui. A gente não esquecer disso, ou Como ele disse, lembrar sempre que for possível, né? O quando, nosso objetivo aqui. quando Jesus veio, ele disse que ele não tinha vindo para ser servido. Ele disse que tinha vindo para servir. Se Jesus disse isso, né? O que devemos fazer? Servir, né? isso, Servir sempre. Essa é a palavra-chave, né? É o que o livro nos ensina, né? E o que o Natal nos ensina, né? Serve, né? Como a natureza serve, né? Tudo é serviço de Deus e para Deus, né? Através de nós, né? Aqui
aqui a parte do espiritismo, né, que fala, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, não reconhece-se o espírita por sua perfeição. O espírita é perfeito. Ele é reconhecido pela sua transformação, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações e se transformar. É o que a gente estava falando aqui, né? E como Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho é o serviço ao próximo, é o serviço ao outro, é o serviço a mim, de me aprimorar, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor do que eu fui ou estou sendo no dia de hoje, para que amanhã eu não torne a errar, a me equivocar, não é? Então, é esse trabalho constante que a gente tem que estar atento e realizar, né? O livro, né, ele nos abre uma janela para a vida espiritual organizada, né? Que a gente vê do outro lado, né? No nosso lar, nos mensageiros, é uma vida espiritual organizada, ativa e profundamente dedicada ao bem. Vemos que ninguém está parado, todos trabalham, todos servem, todos têm tarefas, né? Aqueles que às vezes até não gostam muito de servir, tem lá o bônus hora para ver se dá um apetitezinho neles, né? Dá uma sacudida, dá uma sacudida. Né? Vamos dizer assim, né? Para que eles possam servir, né? Então a gente aprende que o plano espiritual ele é movimento, ele não é estagnação. Ele não tem nada de estar parado, estar quieto, estar descansando, estar dormindo. A gente viu que muitos dormem, né? Mas eles vão despertar. E enquanto eles estão dormindo, eles estão revendo os seus equívocos do passado, estão sofrendo, estão se transformando, estão em debate íntimo, não é? Interiormente falando, até que eles despertam para novamente reencarnar e poder sair daquela situação em que se colocaram, né? Então, a gente aprende também que o progresso, ele depende do esforço. O progresso não existe sem esforço. A gente fala disso aqui na Terra, mas espiritualmente falando é isso. Lá ninguém progride sem esforço. Você tem que se esforçar. Aqui você tem os amigos, né? Tem o QI, os QIs, né? Os que indicam tal, para isso, para aquilo, para ali, para cá, mas lá não tem, não. A disciplina é parte da evolução. A gente pensa que disciplina é coisa chata. Ah, que chato, né? Mas a disciplina é característica de quem é evoluído. A caridade é o fio que une os dois mundos. Né? E aí a gente podia falar muita coisa, né? É mais ou menos o que a Jane falou do início, né? A gente saber que a gente vive entre mundos, né? A gente está aqui no mundo físico, mas junto do mundo físico tem um mundo espiritual. Os mundos se interpenetram. E nós convivemos ao mesmo tempo com os encarnados e os desencarnados, sem saber, sem ver. Mas eles nos inspiram, eles nos influenciam, eles nos ajudam, ou eles não ajudam muito, confundem. Vai depender do nosso esforço, do progresso que a gente está fazendo nessa encarnação, não é? Da disciplina do pensamento. Servir é a linguagem universal da luz.
Então, quem não serve não é da luz. Uhum. Né? Tem uma frase que eu acho que é de Gandhi, que muita gente fala, né? Quem não aprendeu a servir, não Quem aprendeu a não, quem viver. não nasceu para servir, não serve para viver, não é? É Uma coisa assim. alguma coisa assim parecida. Acho que é de Gandhi essa frase. Muita gente É, fala, Quem não nasceu para servir não serve para viver. é. é, Acho que é isso. é isso. E realmente é a linguagem universal da luz, né? Quem é da luz serve, ajuda, coopera, realiza o bem. Pode não ser o tempo todo, 24 horas, mas já tem aquele impulso, Mas já, alguma coisa faz, né? já sabe É. que deve fazer, não é? Teve alguma lição, assim, também rapidamente, que tocou vocês ao longo da leitura do livro? Alguma lição, algum capítulo, alguma história, algum momento que foi lido, uma situação que tocou vocês? Vocês se lembram? Eu me Assim, lembro, eu me lembro de uma parte de um capítulo em que eles estão procurando alguém para poder ajudar uma outra pessoa que estava necessitada, um encarnado, né? Estava necessitando de uma ajuda e, e os espíritos estavam procurando alguém que pudesse interferir ali para poder ajudar. Tinha uma carroça no meio, que eu me lembro da história. Foi a Jane que deu até essa aula. É, isso aí. E eu achei engraçado porque quando eu li isso, agora pela segunda vez, né? Antes, inicialmente, eu entendi o que tinha acontecido comigo quando do nada eu cheguei na janela e evitei que uma pessoa se suicidasse. A gente faz a ligação, né? Com É, as coisas que a gente passa. porque eu estava em casa assim, de repente me deu aquela. Eu não sou muito de ir na janela, me deu aquela coisa de ir na janela. Quando eu cheguei na janela, do nada eu vi aquela pessoa correndo e pulando, né, da janela, né, mas ela não chegou a cair porque tem um parapeito. E aí eu gritei não, né, e comecei a falar para ela: não, você vai voltar, você não vai fazer isso, você não merece isso. Volta, volta, e eu fiquei uma meia hora gritando e até que eu consegui fazer ela entrar de volta. São aí é É, a ação dos espíritos, né? Inspiraram exato, exato. E na realidade eu fui o então, veículo, né? Na verdade eu fui o veículo. isso. Quando eu tive a vontade de ir na janela, eu fui o veículo que eles acharam naquele momento para poder, Aquela pessoa. exato, a evitar que ela fizesse aquilo. São aquela inspiração, né? Que a gente É, E, não, engra... e engraçado que eu não a conheço, nunca vi de perto, só vi pela janela que ela está lá morando, tem um nenenzinho e só. sabe? Alguém mais teria alguma lembrança que tocou? Olha, eu poderia falar o que eu falei lá no início desse nosso bate-papo, mas praticamente o livro todo fala sobre isso, sobre a importância da gente tentar espiritualmente ter uma educação melhor do que temos agora, tendo em vista quando fizermos a passagem, para não acontecer conosco, para não nos acontecer como nos primeiros capítulos, que as pessoas estavam dormindo, dormindo e outros perturbados e tal, tal, tal. Mas isso é o livro todo, digamos assim, né? Mas é uma lição. Eu continuo marcando nessa lição do tentar viver
melhor espiritualmente, na preparação espiritual. Preocupar-me mais com as coisas do espírito do que com as coisas da matéria. É porque o livro é o nosso futuro próximo, né? É, Exato. é o que nós vamos É. E veja o brevemente. caso daquele capítulo em que havia um irmão que estava com uma dificuldade enorme para desencarnar. Sim, Assim, sim. Isso, aquele capítulo também, eu achei ele muito importante. nos últimos capítulos, né? Agora. A É, gente não. Eu lembro Engraçado que a gente acha que vai desencarnar assim. Puf! Não é bem assim. que eu dei e a Jane depois deu continuidade. Tem uma passagem que eu lembro também bem, que a Dona Isabel está em casa fazendo o culto do lar com os filhos, né? E tinha ali a dificuldade do filho, né? Que eles passavam necessidades, né? A vida Sim, era difícil, em que ele é, retruca com a mãe, né? E ela com muito, ele querendo alugar uma parte da casa, né? Para um Ah, vizinho, né? Para sim. que tivesse mais dinheiro e ela, em respeito ao comprometimento dela com a espiritualidade, né? De É realização onde fazia o culto, né? É. do trabalho, né, que era feito em casa, tanto o culto no lar, como também outras reuniões espíritas, né? Ela fala com amor, né, para ele, com energia, e com amor, explicando a ele que não abriria a mão disso, né? É uma passagem também para mim bem marcante do livro, né? Com a todas as... casa dela era um posto de socorro para a espiritualidade, né? uhum. Alguém mais? Podemos seguir, então? Uhum. Ela é o que podemos dizer como uma grande servidora, né? É, A Aniceto, né, como aquele orientador amoroso, firme, relata na obra que ninguém ocupa cargos por vaidade, né, na espiritualidade superior, né, mas por capacidade de servir. Aí é uma reflexão para a gente, e precisa responder. Como tenho servido no meu lar, no meu trabalho, no centro espírita, na sociedade, né? Qual é o meu interesse, né? Porque muitas vezes a gente tem interesse porque é vaidoso, né? Em estar em determinado cargo, aqui ou ali, né? Então, lembremos que lá só se ocupa cargos por capacidade de servir. Então, isso é um questionamento para a gente, uma reflexão para nós, né? Como é que a gente está lidando com isso? O nascimento de Jesus em nós ocorre quando a gente substitui o egoísmo pela caridade. Os mensageiros, os trabalhadores, não escolhem tarefas fáceis, mas escolhem as tarefas que são necessárias. A gente tem o exemplo de Jesus, que inclusive a gente colocou nesse livro, né? Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando pelo exemplo, né? é. A humildade, né? Ele veio para servir, não para ser servido. Então, ele dá lição para os discípulos de como eles deveriam se posicionar na vida, qual seria a atitude deles, né? Diante das circunstâncias da vida. As lições fundamentais, né, que eu coloquei: renovação e responsabilidade. No início, André Luiz percebe que não basta desejar melhorar, é preciso agir, né?
Cada espírito que se desviou da lei de amor vive as consequências de suas escolhas. Isso a gente viu em todo o livro, né? Foi o que vocês... Então, não é só a gente ter conhecimento, é a gente trabalhar para ter essa experiência, se dar, se doar, né? Que é só fazendo que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente conquista aquilo. Não é falando, é fazendo, né? A vida responde às nossas vibrações. Então, quanto mais a gente realiza no bem, quanto mais a gente serve, né? As nossas vibrações, elas se elevam, aumentam, e aí nós atraímos na mesma proporção as vibrações que chegam do mais alto, impedindo com isso que as vibrações inferiores, as vibrações das sombras que nos envolvem, né, façam morada dentro de nós. Porque se dentro de nós não tiver espaço para isso, para a fofoca, para a maledicência, para o mal que muitas vezes nós fazemos para o outro, para a omissão que corrobora em mal para o outro, nós estaremos com o nosso coração repleto de luz, de amor, porque todo o nosso tempo é dedicado a fazer alguma coisa que vai atuar no bem, na facilitação da vida de pessoas. Então, não tem espaço para sombra. As nossas vibrações, elas não vão permitir que a escassez de luz penetre. Nós próprios nos protegemos. Nós temos a proteção do alto, daqueles os benfeitores que nos acompanham, nossos anjos guardiães, né? Nossos guias, enfim. Mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que aprender que a vida é serviço. E é esse serviço que vai aquilatar a nossa consciência, aumentar a nossa vibração, elevar a nossa vibração, para que a gente, em contato com a sombra, não deixe que ela penetre dentro de nós. Porque nós vivemos num mundo onde as vibrações são muito pesadas, é um mundo de sombras, né? de provas, de expiações, em que estamos numa transição. Então, há aqueles que não querem perder o que têm. Então, há uma luta muito grande, externa e interna, porque nós também temos que realizar essa transformação, né? Para deixar aí tudo que nós não vamos conseguir levar quando sairmos dessa vida, dessa experiência física. E se nos concentrarmos só naquilo que vamos levar de bem que fizermos, porque o mal também levaremos e não será benefício para nós. Mas se já sabemos disso, vamos procurar sempre realizar o bem, o melhor que a gente possa, não é? Para que a gente possa vibrar mais alto, mais elevado e nos proteger de todo o mal, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos de todo o mal. Mas para Ele nos livrar de todo o mal, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. Então, a vida vai sempre responder às nossas vibrações, né? E Jesus nos chama a nascer de novo interiormente, está em João. É a renovação diária da alma. Cada dia que a gente amanhece, abre os olhos, desperta, acorda, estou na Terra, né? Mesmo com dor, com dificuldade, com sofrimento, com problemas, com
tanta coisa que todos nós temos, né? Mas se nós tivermos essa consciência, a conscientização do propósito da nossa vida, tudo isso vai minimizando. Não é que vamos deixar de sentir nada disso, mas vai minimizar. E muitas vezes o nosso empenho no bem, no serviço, através da oração, através de uma conversa, de um diálogo, de um estender de mão, de um abraço, né? De coisas simples, as coisas maiores, elas são simples. Elas são simples. Jesus não fez nada grandioso. Tudo que ele fez foi simples. Nós é que não entendíamos como ele multiplicou os pães e os peixes, porque ignorávamos. E ainda ignoramos, não é? Mas tudo que ele fez, tudo que ele falou, ele fez. E nos convidou a fazer, dizendo que nós faríamos como ele, ou até mais do que ele. É preciso que a gente acredite nisso e faça disso o nosso roteiro de vida, para que possamos cocriar, porque só podemos cocriar como Jesus nos disse quando pensarmos, sentirmos e realizarmos assim. Porque senão vamos cocriar pensamentos negativos. A nossa oração não vai alcançar os páramos celestes, porque não temos força, a nossa vibração é muito baixa. Precisamos elevar essa vibração, e só elevamos essa vibração com o serviço ao próximo, com o bem que desejamos ao outro, com as desculpas, com o conforto, com o consolo, com a compreensão, com a ajuda que dermos a todos, mesmo aqueles que nos maltratam. Não vamos fazer a mesma coisa, vamos entender que eles ainda não conhecem, não despertaram ainda para as leis divinas que nós estamos já despertando. E vamos deixá-los nas mãos de Deus e vamos orar para que eles despertem enquanto estão a caminho, assim como nós, para que a nossa vibração possa se elevar e a gente possa se renovar diariamente, né? O que eu preciso transformar em mim para ser um servidor melhor? Também é uma questão que nós temos que perguntar, que isso muitas vezes... falando aqui, a gente só pensa de coisas boas, né? Mas ali no dia a dia da vida, é a telefonema, é a fatura que chegou e não tem o dinheiro na conta, né? Enfim, é a fatura aí, eu estou me referindo à fatura espiritual, né? Que um dia ela chega, né? Então, como nós vamos fazer, não é? O que eu preciso transformar em mim para ser um servidor melhor, um melhor pagador, vamos dizer assim. É uma questão que a gente tem que pensar, refletir, né? Que sejamos mensageiros da luz e que o Natal reacenda, que o Natal reacende isso, né? Essa questão de ser mensageiro da luz, né? É uma época em que a gente se confraterniza, em que a gente pensa o bem para as pessoas, é uma época que a gente está mais sensibilizado com as vibrações do alto, porque eles se aproximam mais de nós, para que haja esse toque no nosso coração, para que a gente desperte, desculpe, entenda a pobreza do outro, a pobreza que eu digo não econômica, mas a pobreza moral, e que a gente desculpe, entenda, porque ontem nós éramos assim, hoje ainda não sabemos o que somos, só sabemos que estamos tentando, estamos buscando o caminho para nos elevarmos, né? Então, todos podemos ser mensageiros do bem, mesmo encarnados, né? Que aqui a gente está se referindo ao livro, né? A obra dos mensageiros mostra a descida dos espíritos à Terra para auxiliar encarnados em sofrimento. Devemos fazer a ponte com a nossa responsabilidade diária. Palavras, atitudes, sentimentos e pensamentos como sendo instrumentos
de luz, né? Ao invés de reagirmos, vamos agir. Se alguém fala impropérios para nós, não vamos discutir. Vamos mentalmente envolver aquela pessoa em luz, para que ela melhore, para que ela se acalme, para que a luz de Deus possa envolvê-la. E assim a gente vai seguindo, resguardado do mal, porque aquele que não faz o mal tem a proteção. Aquele que faz o mal tem a proteção também, mas tem a atitude, a lei, né, de causa e efeito, que prepondera, porque é nossa liberdade de escolha. Então, vamos buscar ser esses mensageiros do bem, né? E essa época do Natal é uma época maravilhosa para isso, né? Essa época de fim de ano, de balanço, né? Da gente pensar o que fez, o que deixou de fazer, o que é possível fazer, o que é possível se renovar. A gente viu também a questão da prece, né? Do poder da prece, né? No livro, né? A prece em Os Mensageiros, ela aparece como força viva. Aí a gente tem a oração de Ismália, né? Que ilumina, que harmoniza, que cura, né? São várias orações que a gente tem no livro, né? Maravilhosas. A prece é uma invocação, né? Está no Livro dos Espíritos, questão 659. É uma invocação pela qual nós nos ligamos a Deus. Então, às vezes, a gente está muito nervoso, começa a orar, às vezes a gente não consegue nem pronunciar bem as palavras, mas se a gente se esforçar e se a gente perseverar naquilo, a gente vai se acalmando. Porque conforme a gente vai pedindo ajuda, o bem vem em nossa direção. A harmonia vai chegando, vai trazendo aquela pacificação da nossa alma, para que a gente possa lidar melhor com a questão que nos assola. Jesus se recolhia para orar, mostrando que a oração alimenta a alma, né? Jesus, o maior ser que veio à Terra, que esteve entre nós, que nos ensinou todas as lições, que é o nosso guia, o nosso modelo. Ele se isolava para orar. Nós também precisamos nos isolar. Isolar de tudo. Do mal, do desequilíbrio, das questões que eu vivi hoje, do que eu vi na rua, da cena triste que eu assisti, daquilo que eu ouvi, das guerras, do sofrimento, para estar com Deus, né? E dar a chance dele se fazer presente, porque ele está em nós, nós somos centelhas divinas. Não precisamos, ele está dentro de nós. Então é esse caminho para dentro que a gente tem que realizar. É essa viagem interior, para saber, para perguntar para a gente: por que você ficou zangada hoje? Por que se aborreceu porque aquela pessoa falou aquilo? Por que ficou triste porque ninguém lhe deu atenção? São tantos os questionamentos, são tantas as questões que a gente vive num dia, e que muitas vezes a gente vai juntando, aí depois não sabe o que é. Qualquer coisa a gente explode, qualquer coisa a gente se desarmoniza. Então a gente tem que voltar para dentro da gente, porque Deus está em nós. Não está em outro lugar, está em nós. Nós respiramos Deus. Estamos todos no fluido cósmico. Tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo, Deus sabe. Mas precisamos dizer a Ele:
com palavras que vêm do nosso coração, para que, com humildade, nós compreendamos o que viemos fazer aqui, qual o propósito da nossa vida e o que está faltando para a gente conquistar isso. Então, a oração cria os caminhos de luz. A gente pode começar orando muito insatisfeito, muito nervoso, muito zangado, mas ao terminar a oração com perseverança, nós criamos esse caminho e encontramos a luz. Né? Então, a aplicação da oração. O Evangelho no lar. Fazer o Evangelho no lar. Quer falar, Tereza? Eu queria trazer um fato, quando você leu sobre a oração e que Jesus se recolhia para orar, para fortalecimento dele com o Pai. Jesus orou, capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus orou pelos discípulos. Há uma oração linda no capítulo 17 do Evangelho de João, que ele pede ao Pai que os discípulos dele sejam um com ele, como ele é um com Deus, com o Pai. E tem uma frase que ele diz: não vos peço que os tirem do mundo. É uma oração linda, normalmente ninguém comenta sobre isso, acredito eu, não sei. Mas vale a pena consultar, quem tiver a Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 17, porque ele não fez oração só ensinando Pedro quando ele pediu, nem apenas para ele, que é supernatural, maravilhoso, lógico, ele tinha que se recolher para orar e falar com o Pai e ir alimentando a alma dele, né? Mas ele orou pelos seus discípulos também. Quer dizer, a oração para Jesus tem valor muito maior. Eu estou falando isso porque depois que eu li essa oração dele e estudei e tal, eu vi que a oração para ele tinha um valor enorme e a gente veja a humildade dele pedir ao Pai também pelos discípulos. Eu acho maravilhosa essa oração. Já que estamos falando de oração, me lembrei. Foi ótimo. Qual é o capítulo, Tereza? Repete. Capítulo 17 do Evangelho de João. Só tem no Evangelho de João. Tá. Vamos ver. Então, a aplicação da oração, né? A gente pode fazer também no Evangelho do Lar, que traz uma higienização, uma harmonização para o nosso lar incrível, né? E até para outros lugares, para o prédio que a gente mora, para a rua que a gente mora, vai depender do alcance, né? A prece antes do trabalho, elevar o pensamento ao servir, né? Até quando a gente vai servir, né? Aqui, a prece antes do trabalho, qualquer trabalho que a gente vai realizar, qualquer um, né? A gente ouve hoje muito os médicos falando, né? Que antes de operarem, que eles oram, não é? Para terem ajuda, a lucidez, esclarecimento, para dar um diagnóstico, né? Para a realização do que for necessário. E assim também todos devemos fazer, né? Antes do alimento também, não é? O evangélico agradece muito, não é? Eles, nesse As ponto, eles são refeições, bem, né? eles são gratos, né? Isso é um ritual deles. A gente... Tudo é importante, né? A gente podendo fazer,
a gente faz, mas tem que ser de verdade, não da boca para fora, né? Porque a gente É, Claro. quer da boca para fora, né? A maior gratidão que a gente pode ter é a conduta correta, né? Em relação ao nosso semelhante, né? A nós mesmos e ao nosso irmão de caminhada, né? Ter aquela conduta correta de fazer a ele. Autenticidade, né, gente? Não entendi o que você falou. É autenticidade, a gente ser realmente. Exato, a gente ser realmente aquilo que fala, eu sou grato pelo alimento. A gente tem que ser grato mesmo, porque diante de um mundo onde bilhões de pessoas não comem, a gente tem que ser grato mesmo, né? é. E pensar em quantas pessoas, né, estão envolvidas para que aquele alimento chegue até nós, não é? Quer dizer, Exato. É porque é tudo é um serviço de cooperação. A gente nasceu para cooperar, para servir. Só que muita gente faz isso não pensando nesse sentido, pensando no outro sentido do ganho, né? Não no sentido da cooperação. mas isso é porque é a educação que nos falta às vezes, né? É a gente se educar nesse sentido, né? Educar o nosso sentimento para. A educação, É, porque a educação material, a instrução, muitos têm, né? Mas não levam para a sua vida a educação moral, né? é. Por isso que a gente Exato. está assim no mundo, né? Porque a gente ainda está preso a muitas coisas materiais, né? Que nos impedem de voar, né? De crescer, de passar do da nossa condição, da condição que a gente se encontra. A gente já poderia estar mais à frente se a gente não se perdesse tanto com coisas, às vezes, pequenas, né? Aí a gente está falando só de coisa material, de dinheiro, nada disso. De outras coisas também, né? Que as pessoas são apegadas e que ainda não admitem, né? De outras, enfim. Em Mas tudo relação ao sentimental, né, que você está falando, emocional, sentimental também, não é só material. gratidão quem não é grato não acho que não entendeu Deus, né? A É, grandiosidade, né, da vida, né, da nossa criação, né, dele ter nos criado, né? Eu acho que o culto no lar, nesse aspecto, é importante. É aquele momento que você para, né, para É, se ver agindo, né, em diferentes situações, não é? esse livro, Procurando se afastar daquele burburinho, daquela, né, esse livro daquela mostrou confusão, né, que reina ao nosso ao redor. É um momento que a gente consegue ainda um pouquinho ficar só mesmo, envolvida por aquele momento, né? e é uma oportunidade. afasta as mais influenciações, né? Esse livro mostrou muito isso com a Ah, demais. da Dona Isabel e a família, né? Muito. Sim, Muito. Também aquele capítulo que mostra eles tendo contato, não é? Com a eles vendo de longe a espiritualidade ainda imperfeita ali, imperfeita não, nós somos, mas eu digo assim, inferior ainda, atuando contra os encarnados, é que a gente vê como a gente fica à mercê, não é? E que É, deve estar. Esse orar e vigiar é muito importante estar presente na nossa vida, né? No nosso cotidiano, né? exatamente. verdade. Aí ele também fala da importância do lar, né? Que é o que a gente até está falando, né? O lar é apresentado como templo vivo, escola da alma, ambiente de reajustes e bênçãos, né? Porque no lar é que
que a gente vem, né, com aqueles nossos irmãos do passado, com os quais a gente faliu ou eles faliram conosco. Uns vêm para aprender, outros vêm para nos ajudar. É certo que nós nunca ficamos sozinhos, né? Estamos sempre acompanhados de E a irmãos gente vê nesse livro que a gente é assistido realmente, não é? que a gente não está só. Não. É. Pior a situação que seja, a gente está sempre amparado. Mas para ver isso é preciso ser uma Dona Isabel, né? É Com preciso ser certeza. uma Isabel. A Ou gente precisa até sabe, mas estar no a gente tem que agir de dela. acordo com o que a gente sabe que está recebendo, né? E na É, hora a gente. é verdade. É muito ensinamento. Nem a cabeça da gente dá para guardar tudo Não. e realizar tudo isso. Mas já é uma semente que ficou, né, no nosso coração, né? Quando a gente passar por algum momento parecido, Eu acho que a gente vai ancorar esse conhecimento. É. buscar o livro e reler aquele capítulo vai lembrar, né? Tem, tem também os estudos, né, para poder relembrar. É sempre bom. Então, eles nos mostram, né, que o lar é apresentado como templo vivo, escola da alma, né, ambiente de reajustes e de bênçãos, né? Você vê que É ela a tinha primeira escola, né? Já diz lá né? No que livro no dos Espíritos, se eu não me engano, também fala. É a primeira escola é o lar. é o lar. Se nós não nos reajustarmos no lar, se nós não fizermos a nossa tarefa no lar com aqueles que Deus nos confiou, nós não conseguiremos fazer em lugar algum. Com ninguém, é. Ilusão. Muitas vezes a pessoa quer vencer na vida lá fora, ser alguém, enfim, ela tem todo o direito, mas que ela também o faça dentro do lar. Que não fique o lar preterido, porque aquela é a primeira responsabilidade com aqueles que Deus te confiou, né? Porque ali tem aqueles amores, tem aqueles que vieram para nos cobrar e nós ensinarmos a eles, né? Então, por isso existem essas dificuldades. Ah, porque o marido é assim, a esposa é assado, o filho é assim, o outro, um é muito bom, o outro não é e tal, enfim, essas questões todas, porque elas vêm para nos reajustar. E nós precisamos entender isso, parar de brigar e começar a acertar as coisas, né? Parar de bater de frente para poder contornar situações, orar, melhorar a ambiência do lar, melhorar esse contato, porque nós viemos para isso. Os outros talvez não tenham tido a oportunidade de encontrar a doutrina espírita, que nos explica tanta coisa. Mas nós não, nós temos a doutrina espírita que nos explica. Não Então, podemos alegar ignorância. Não. não E, podemos. e a Emmanuel sempre bateu muito nessa tecla. O lar é a primeira escola, é o primeiro local. Ou você faz, se não fizer ali dentro, vide o livro também, voltei. É, Se você não trabalha dentro do seu lar, não faz o que deve, olha, ficar fazendo o que deve pela aí afora do mundo É. não vai ser muito ponto ganho para você, não. é verdade. Ajudando o trabalho do outro, e o seu trabalho fica Aí eu vou relegado a segundo plano. o Divaldo que falava muito assim, eu vou ajudar os meus pobres, né? Você, né? Mas às vezes a casa, o lar, está precisando, tem um filho desajustado, tem Isso. marido doente, desequilibrado, alguma coisa, mas você prefere sair, porque é mais fácil ter o contato com os problemáticos que não Que não convivem é seu problema, né? É. do que você não que você não possa ajudá-los,
mas E você não deve, é. Sim, sim. aos que precisam, mas não esquecer o principal, né? Não esquecer o principal. É. Tem até uma Nós historinha, Tem até uma fábula que fala sobre isso. É. uma, uma... E agora Caverna. uma caverna, né? E tinha uma senhora com um bebê na mão, e lá dentro estava cheio de pedras preciosas, ouro, enfim. E aí ela encontra alguém e alguém fala, alguma coisa assim, eu não me lembro com detalhes. Mas você não se esqueça do principal, porque você só tem 5 minutos para entrar e sair. Não se esqueça do principal. E ela entra correndo, começa a pegar todas as joias, tudo aquilo que estava lá dentro, dá o tempo e ela corre e sai carregada de coisas materiais, né? Mas quando ela sai, ela lembra que tinha esquecido o filho lá dentro. é, São essas coisas que muitas vezes a gente é um mecanismo de fuga, né? Porque é muito difícil nós olharmos para o nosso problema, o problema que nós temos. Nós falamos dos problemas dos outros. Os problemas dos outros são fáceis de resolver, porque não são nossos. Nós A damos, teoria praticamente é damos aquele faz conselho, isso. consolo, interpretamos os ensinos de Jesus, trazemos para a pessoa, utilizar na vida dela, né? Mas não sentimos o que ela sente, porque nós não somos ela, não passamos pelo que ela está passando, não realizamos o que ela fez. A trajetória dela é uma, a nossa é outra. Então é muito mais fácil você passar uma tarde inteira num local dando atendimento fraterno para todos os problemas graves que existem, embora seja muito penoso, que não é fácil, não é fácil, mas é muito mais difícil você conversar, atender, ouvir aquele familiar que mora com você, que perturba você o dia inteiro, te cobrando coisas que você acha que não merece ser cobrado, não é? Então, muitas vezes a gente sai de casa para atender os necessitados da rua, mas se esquece que você veio para atender os necessitados do lar. E tem paciência e tudo, porque sabe que aquele momento, dali a pouco passa, né? E se não passa, um dia vai passar, não é? É. E você tem que vencer. Você pode não vencer como gostaria, pode não conseguir transformar aquela pessoa. Aquela pessoa pode que não se dar com você, ferir você a vida toda, até desencarnar. Mas o que te cabe é não ferir aquela pessoa. Entender, cooperar, orar, se calar para não prejudicar ainda mais. E isso tudo o Espiritismo nos ensina. Deixar o orgulho de lado e ter a humildade para lavar os pés daqueles que não iriam te compreender, que na hora do sacrifício todos iriam embora. Apenas um ficaria, como aconteceu com Jesus. E em nenhum momento Jesus, que já sabia disso, falou algo que pudesse constranger qualquer um deles, qualquer um dos apóstolos. Nós não somos Jesus, ainda nos falta sei lá quanto tempo, mas nós já sabemos que essa é a atitude certa a fazer. Então, é para isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, a aplicação do culto do Evangelho no lar, como a gente já falou, o diálogo fraterno, né? E a reconciliação, especial no clima natalino, né? Que é muito mais fácil se reconciliar nessa época que
as pessoas estão mais sensibilizadas, é um momento em que as vibrações superiores estão pairando muito mais afortunadas, né, no nosso plano. Então, ajuda, auxilia, é uma telefonema, uma mensagem, não é? Já aproxima, né? Cria laços. Onde há amor em ação, o Natal acontece, né? Então, Natal é todo dia, né? Como a gente fala, né? Sempre que o amor está em ação, sempre que há serviço ao próximo, existe Natal. O culto doméstico é apresentado no livro como verdadeiro santuário de luz, ressaltando que o lar é a oficina de almas e que o Natal começa dentro de casa, na paciência, no diálogo e no perdão. Tudo que a gente falou aí, vocês falaram, a Jane falou, exatamente. Bem, A prece desmalha destacando a força real da oração e explica que a prece não muda Deus, mas nos harmoniza com Ele, né? Não muda o que Deus pensa, porque Deus não é, a gente não pode falar o que é Deus, porque nós não sabemos, né? faltam-nos palavras e sentidos. Mas isso nos harmoniza com Ele, nos aproxima dele, né? A prece desmalha no livro é uma oração espírita poderosa, focada na fraternidade universal, pedindo não só por quem sofre, mas principalmente por aqueles que causam o sofrimento. Porque isso também é uma coisa que às vezes nós esquecemos de orar, de pedir por aqueles que trazem o sofrimento ao mundo. Porque eles É, precisam mais de oração do que qualquer outra pessoa. Buscando a misericórdia divina para todos os filhos do erro, incluindo os adormecidos e os que estão presos nas trevas, como os espíritos em sono profundo no posto de socorro. Então, valorizemos a oração diária, especialmente neste período de final de ano, né? Que se faz muito importante. Eu não sei se vocês conhecem aquele grupo Ser. Eles fizeram o advento, então, desde o primeiro dia, continua, né? Cada dia eles lembram, né? Uma passagem de Jesus desde, né? De antes da chegada dele, é lógico, e sempre trabalhando. É como se fosse um culto no lar diário, e tendo atividade de reflexão, e até às vezes mesmo de ação, para adulto e para criança. Muito bom trabalho de lá. É como se fosse uma preparação para o Natal mesmo. interessante. É o Portal Ser do Haroldo? É, É, se é. vocês Ah, quiserem, eu até tenho, desde. é fácil de achar no YouTube. Ah, então vê. Muito interessante. Muito. E termina sempre com um texto que às vezes até é de uma obra de Emmanuel, mas um texto que se é, relaciona com aquele momento que foi lembrado. Muito bom. Aham. É o Portal Ser, né? Não, É. É, eles têm um trabalho maravilhoso em tudo quanto é muito bom. campo do Espiritismo, uma maravilha. Então, vamos lá. Então, fala sobre o trabalho incessante dos mensageiros, né, que não param, né? E eles trabalham com alegria, com humildade e com dedicação, né? E
No Livro dos Espíritos, a questão 131 diz: os espíritos superiores são sempre úteis. Em Então, breve, quer dizer, em breve, né? O nosso próximo passo depois dessa encarnação é nos prepararmos lá, se Deus quiser, né? Vamos merecer isso. Sermos preparados como mensageiros. peraí que eu... Não, passou. Jesus disse: o maior entre vós seja o que serve, né? E a aplicação disso, servir com boa vontade, porque tem que ter boa vontade, né? Não pode servir sem Por boa vontade. obrigação. Até falando do Haroldo, eu assisti uma palestra, até não acabei de ver, porque acabou, não deu para eu acabar de ver. Esqueci até o nome, mas ele fala isso, servir com boa vontade, né? Que ele diz que foi numa casa, ele estava numa casa espírita e tinha uma pessoa lá, estava servindo a sopa, era o dia de dar a sopa para. Hum, E então diz que a pessoa, o senhor, né, o rapaz, ele não diz a idade da pessoa, ele gritava, o próximo, entendeu? Aí, vamos lá, não sei o quê. Aí Aham. botava, "Bora, o próximo, anda logo, tal, naquela coisa. Aí ele perguntou para ele, o senhor está fazendo o quê? Aí ele falou assim, estou fazendo caridade. Aquela coisa, né? Oh, Servir com dessa boa aí eu não preciso, não. vontade. Então, tem que ter a gentileza, né? Cada ato de gentileza importa, né? Porque você dá um alimento, você tem que dar né, com amor, né? Aquele que faz a comida, o alimento, que prepara com amor, não é Não, só você está ali para servir, que sirva direito. Deus não sabe, anda logo, eu tô com pressa, tem muita gente Que Olha a horror! hora. disso, porque é uma coisa que pode acontecer, né? E que às vezes até a gente se pega, né? Não, e a pessoa faz sem sentir, às vezes, não é? No Não, automático, é. Tá no opa, automático. a gente está em casa mesmo fazendo alguma coisa, alguém vem e fala, faz isso assim para mim, aí você faz, olha, eu já fiz, está aqui meia hora, viu, né? Tá. Então, isso é para lembrar que a gente tem que ter boa vontade em todo lugar, né? Tem que ter Mas, gentileza, né? mas Prazer. Valéria, esse senhor da sopa, alguém deve ter dito a ele, antes dele começar a fazer isso aí, antes dele servir sopa, alguém deve ter dito, ô fulano, olha só, vai fazer uma caridade, vai, que você está insuportável. Aí ele foi lá dar a sopa. Mas já é um começo, né? É um começo, não é? Já É, melhor está que lá nada. distribuindo, ainda está naquela época, né? Isso aconteceu, já deve ter muito tempo, e ele chamava as pessoas com pressa, assim, e tal. Pode ser que com o tempo, acredito eu, com É, certeza, pode ele, Mas vai ser. ver que ele era pressionado também. Olha essa hora aí, está demorando. né? Então, é só para a gente não esquecer, Terceirizava o. para a gente não esquecer. Então, cada ato de gentileza importa, né? E fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo, né? Porque tem gente que só faz o bem para poder ficar bem na fita com os outros, né? Então, É. não é computado na nossa ficha. É computado como mau ato, não como bom ato. Fala da vida, da morte, da continuidade, né? A desencarnação é apenas a mudança de plano, os afetos continuam, a vida segue, né? Aí Perder a o medo gente da tem que morte, é. continua, né? Essa obra também de André Luiz. Aquilo que a Teresa falou, viver com mais consciência, tá sempre, né? Exatamente. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? E a aplicação disso é ao perder o medo da morte, né? Porque a morte ela existe fisicamente, né? Biologicamente ela existe, mas o espírito
que é quem dirige o corpo, continua existindo, né? Viver com mais consciência, acolher quem sofre com esperança, né? A gente tem que ter sempre uma palavra de esperança e parar com essa coisa, tem que dizer a verdade. Verdade que machuca, verdade que dói, verdade que faz sofrer. Sinceridade, sinceridade. É. Não é ver, não, né? Não é por aí, né? Ah, eu sou assim, eu digo mesmo. Até o dia que alguém vai dizer para você e você não vai gostar, né? Então, É, é um mal que a gente faz às outras pessoas, que a gente quer impor o nosso modo de ser a elas. Então, a gente tem sempre que buscar se colocar no lugar do outro. Não é que a gente vai calar a boca, não vai dizer nada, não vai contribuir com nada, não é isso. Mas é saber como falar. Às vezes é difícil, mas a gente tem que trabalhar isso, porque isso também é uma forma de servir, né? Sendo gentil, colaborando com o nosso próximo, né? O que aprendemos, né? Depois dessa jornada, algumas ideias se tornam claras, né? Foi mais ou menos eu pensei. O bem é o nosso verdadeiro trabalho. A transformação interior é o caminho da nossa libertação. A disciplina espiritual, ela não é rigidez, é amor organizado. Isso que a gente aprendeu aqui no livro, né? Pelo menos foi o que eu A pude. intenção foi essa. É. A é, prece sustenta, a prece cura, a prece protege. O lar é nossa oficina divina. Servir é o maior ato de amor. Foi o que Jesus veio fazer, né? Jesus nos deu amor. Serviço no bem, a asa que nos tem alguém que está com a televisão, alguma coisa alta aí. Então, o serviço no bem é a asa que nos liga a Jesus. Não vamos esquecer isso. Isso é a coisa mais importante, né? Eu acho que do livro. O que a gente precisa fazer? Transformação moral. Começa pelo pensamento e se consolida nas atitudes. Tudo isso vocês falaram, né? é. Ir aonde estivermos, aonde estamos. O lugar onde estamos é o lugar onde Deus nos plantou para servir. Ah, eu moro aqui, aquela família é horrorosa, eu queria ter a tua família, porque a tua família é todo mundo bonzinho. Ah, eu sou tão parecida com eles, a minha família é tão diferente de mim. Mas é aqui que eu tenho que semear o bem. Elevar a vibração, né? Isso é tão importante. Pensamentos É. felizes, gratidão, né? Que a gente falou, boas palavras, oração, né? Não ficar guardando mágoas, né? Aquelas. Porque a mágoa, você guarda a mágoa de alguém, alguém vem e faz o mal para você. Aí você fica magoada com aquela pessoa. A pessoa nem está aí para você. Ela ainda não despertou. Ela ainda está sem saber quem ela é, para onde vai, de onde veio. Ela não está nem aí, ela não sabe nem que você está sofrendo por ela. Mas você está sofrendo, está criando um problema no seu organismo físico. Está Às vezes já trazendo, mudou o contexto, a situação, já mudou tudo, trazendo mas não doença, adianta. né? E mesmo e se for, às vezes são coisas passageiras e às vezes são coisas que duram uma vida inteira. E se você não atentar para isso, você vai adoecer, vai desencarnar, porque não aceita esse tipo de coisa do outro, sem entender que aquela pessoa é uma pessoa enferma. É uma pessoa enferma. Mas
Ela pode me enfermar durante algum tempo, mas eu tenho que ser inteligente o suficiente para usar os ensinamentos, o conhecimento que eu estou tendo a meu favor. E às Então, vezes até aquela pessoa não conseguiu atender a sua expectativa, né? também pode ser isso. A gente não pode pensar isso, até porque ninguém vai atender às nossas expectativas. Não é marido que faz a gente feliz, não é esposa que faz marido feliz, não é filho que faz mãe feliz, não é mãe feliz que faz filho feliz. É você feliz com você que é feliz. Você tem que estar bem com você para ser feliz. Porque problemas, dificuldades, desafios, todos nós vamos ter e temos o dia inteiro, todos os dias a gente tem um para vencer. Faz parte da nossa programação na Terra. É assim. Então nós temos que mudar, né? Então vamos deixar de ter essas más águas, essas mágoas, né? Para não arrumar aí um problema grave de saúde, né? Desnecessário. E depois vai encontrar com ele lá na vida espiritual de novo, e Com vão vir certeza. juntos de novo. Exato. Não, encontrar, a gente vai encontrar até, a É, gente com certeza. vai Assim mesmo. encontrar, até porque a gente reencarna em grupos, justamente para a gente, porque a gente não daria para a gente encarnar com todo mundo do planeta, né? Sim, Junto. sim. Não precisa ser na próxima, mas. Vai se reorganizando com eles, se harmonizando com eles, né? Ora, como vocês falaram, vem como um pai, ora vem como um filho, vem como primo, vem com um amigo muito íntimo, que é como um familiar, que ajuda, que, enfim. Então a gente vem assim, vai para a gente ir aprendendo. Se ele quer ficar de mal comigo, deixa ele ficar mal comigo. Eu é que não vou fazer nada para ficar mal com ele. Porque o É, é meu, não é dele. O dele é dele. Eu tenho que resolver o meu problema, as minhas questões. Eu não vim para resolver os problemas dele, né? Então eu não vou ajudá-lo nessa desavença. Vou orar por ele. Se eu precisar me afastar, me afasto para não acontecer coisa pior. Mas vou orar por ele, vou pedir a Deus por ele, que ele desperte para poder conseguir superar isso, né, nessa existência, não ter que reencarnar de novo, problema, né? É isso que a gente tem que entender e ajudar. com relação a isso, desculpe só, é rapidinho. Com relação a mágoas que se guarda dos outros, ou se diz que não se dá com fulano porque ele é assim assado, existe uma frase de Dona Ivone Pereira, num dos livros dela, que eu não vou me lembrar, que eu gostei muito e botei na cabeça há anos. Eu acho que eu já até citei isso num estudo desse nosso qualquer, que ela diz: aquele que se sente magoado, ferido, muitas das vezes ele quer ver no outro a transformação moral que ele não fez nele mesmo. É verdade, é verdade. Eu adorei essa frase dela. Ele exige do outro, né? O que ele Muitas vezes mesmo. as pessoas não gostam de nós ou nós não gostamos do outro, porque nós não conseguimos ser como aquela pessoa é. E aí a gente fica com raiva da pessoa, fica com ódio da pessoa, É. Eu, entendeu? particularmente, adoro ela. Ela tinha um conhecimento, tem, incrível. Os É, livros dela são fantásticos. Não digo as partes de romance, não, que eu não os li. Os livros o doutrinário de Dona Ivone são fantásticos. Bom, vamos lá. é. Elevar a vibração, né? Então, a gente aumentar a nossa vibração. A gente já falou disso também. Ser grato sempre, né? Em tudo dai graças, como Paulo fala, né? Em tudo dai É, graças. Seja o que for, em tudo dai graças, né? Responsabilidade moral, entender que nossas escolhas desencadeiam correntes de luz ou de sombras. Então, nós temos que Isso aí é ter. uma coisa tão lógica, né? Mas a gente não, às vezes, não busca fazer isso.
Exatamente. Então, é uma É, coisa que precisa lembrar para fazer e fazer. E trabalhar com Jesus, não perfeição, mas boa vontade e perseverança, né? Ele não exigiu perfeição de ninguém, né? Um dos apóstolos, ele sabia como eles eram, ele sabia tudo e os escolheu, né? O que eu posso oferecer a Jesus nesse Natal em forma de serviço? É uma coisa que a gente vai pensar, tá? Isso é Ainda uma... dá tempo, ó. É. Então, a gente está aqui vendo Jesus servindo, né? Nos dando tudo. Jesus é o exemplo supremo de trabalho e serviço, tendo vivido uma vida inteira dedicado a servir a Deus e ao próximo. Ele não apenas ensinou sobre o serviço, mas o demonstrou ativamente através de suas ações e de sua missão de vida. Jesus e o Natal. O Natal não é apenas memória. Natal é convite ao renascimento interior. Jesus nasce no mundo para acender em nós o amor que serve. Jesus é o mestre dos servidores. No Natal, Cristo pede espaço em nossos atos. Natal é quando acendemos luz onde antes havia sombras. E aqui no Evangelho, né, a parte que fala da caridade e humildade, eis a essência dos ensinamentos de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Então, o Natal é esse convite ao renascimento interior. Aplicações natalinas, eu vou ter. Reconciliar-se com alguém. Recomeçar um bom hábito, né? Algo que a gente fazia e deixou de fazer. Orar por quem sofre. Oferecer ajuda silenciosa. Ser presença de paz no lar. Veja, ser presença de paz no lar. Que tal permitir que o Cristo renasça em nossos modos de agir? E aí eu botei essa prece aqui para a gente fazer essa prece juntos. Vamos fazer? Vamos. vamos. Senhor Jesus, Jesus, neste Esse encerramento, encerramento, estudo, neste tempo de Tempo Natal, de Natal. oferecemos oferecendo Oferecemos a ti nosso desejo nossos sincero desejos de renovação. de renovação. Ajuda-nos a a servir com mais amor, perdoar com mais, perdoar com com mais profundidade, profundidade, orar com mais, orar com mais fervor construir e um mundo construir um mundo melhor, começando dentro, começando dentro de nós. que o exemplo O dos exemplo dos mensageiros nos nos inspire de inspire disciplina, coragem, coragem e bondade, coragem e bondade, que que nossos lares nossos lares sejam sejam santuários de de paz, que nossos que passos nossos passos sejam sejam instrumentos teu evangelho. de teu evangelho. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. E a nossa Graças a Deus. vida, né, com ele sempre aqui junto de nós, né? Agradecendo pela nossa caminhada, essa caminhada que a gente fez junto desse ano, né? Que ela continue no ano que vem e que esse Natal ilumine os nossos lares, que a gente possa se utilizar desses ensinamentos para viver isso de verdade, uns com os outros.
que Jesus nos encontre mais dispostos, né, a realizar o bem, com muito amor dentro do nosso coração. E que esse novo ciclo seja de serviço, seja de alegria e seja de transformação para a nossa vida e para todos aqueles que a gente ama, né? Para todo mundo, né? Que está precisando de muito amor, né? De muita paz, de muita serenidade. Amém. Que a gente possa verdadeiramente conquistar, construir esse mundo que a gente sabe que é bom e que vai ser um novo amanhecer, um amanhecer onde todos se darão as mãos, serão amigos, se amarão, se respeitarão, não haverão disputas, só o amor, só a ternura, só o bem, o trabalho, o avanço, né? Do bem em todo mundo. É isso que a gente deseja, né? Agradecendo a todos mesmo, a todas vocês que estiveram conosco esse tempo todo. Foi muito gratificante para cada um de nós, eu tenho certeza, e que a gente construiu isso juntos. Embora a gente possa estar aqui trazendo o estudo, tentando transmitir alguma coisa, os ensinamentos são adquiridos por cada um de vocês através do esforço, da perseverança, da vontade firme em melhorar, assim como nós também temos. Então, esse trabalho é um trabalho conjunto, né? Somos nós, são vocês, é a espiritualidade amiga que nos conforta, que nos ilumina, que nos dá ânimo, que nos protege, que nos ampara, que nos inspira, que faz com que a gente não perca essa vontade de estar junto, porque a gente sabe que depende um do outro, né? Estar aqui é estar com irmãos de caminho, né? Vocês são nossas irmãs do caminho. Então, se vocês estão conosco, nós estamos felizes porque temos vocês no nosso coração e queremos também estar no coração de vocês. Que muitas vezes a gente gostaria até de estar mais perto, dar mais atenção, e vamos procurar até fazer isso. Mas às vezes nos falta tempo, às vezes nos faltam oportunidades pela vida. Esse ano foi um ano difícil, né? Eu acho que para todos nós, né? Para o mundo todo foi um ano muito difícil, tantas guerras, tanto conflito, tanto problema, mas o importante é que a gente chegou junto, né? A gente chegou até aqui, alguns não se encontram, mas estão em nosso coração. O importante é que a gente não se perca e não perca esses ensinamentos que a gente está aprendendo juntos para colocar na nossa vida. Né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente tenha um Natal de paz, de harmonia, de muito amor, muita compreensão, muita aceitação, muito respeito, porque é disso tudo que a gente está precisando, tá? É o que eu desejo para cada um de vocês. E pedindo também a espiritualidade superior, que envolva todos os nossos irmãos que se encontram no nosso grupo de oração, que estão necessitados da ajuda para o corpo físico, para o corpo espiritual, agindo na sua parte psicológica também. Muitos se encontram em situação muito difícil, Senhor. Ajuda-os a ter esperança. Esperança dentro do prognóstico que tu sabes é o melhor para eles. Mas que eles tenham confiança em ti e que a tua luz possa aquecer os seus corações, confortá-los e fortalecê-los.
e que com confiança, sem receio, da travessia para aqueles que irão atravessar e para aqueles que irão continuar, que possam sempre ter a esperança de dias melhores e de que o bem que plantaram irão colher. Que a tua luz, que a tua paz seja com todos eles, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço Graças a Deus. a todos vocês, né, que ajudam no grupo, principalmente a Tereza, o nosso braço direito, né? Nosso anjo. Muito, né? Então, e vocês todos também que participam, fazendo a oração, contribuindo, de todas as maneiras que a gente sabe que vocês contribuem. Vocês são um grupo muito amigo e eu amo muito vocês. Muito mesmo. Nós também. Nós Nós também. nós amamos uns aos outros. Gratidão, Nesse gratidão por essa gratidão, luminosidade desta aula. Gratidão. nós é que agradecemos ter você aqui conosco também. Sempre Lelinha. no início, né? Desde o ano 2000. Olha lá, se vão 25 anos, hein? Só É o nosso mascote, a Lelinha. Mascotinho. Gracinha. Lelinha é o mascote. Que dá sorte. Obrigada a todos vocês também por esse Obrigada ano de a todos. estudo, todo mundo junto. Obrigada, Valéria, obrigada, Janinha, pelas aulas, obrigada a todas. Obrigado pela presença, pelo carinho. depois a gente Obrigada sempre. Obrigada, gente. vai ver se vocês puderem, quem puder, depois deixa passar o Natal, de repente no de janeiro, se a gente se reunir para almoçar juntas. Vamos sim. Vamos sair pertinho. Aí eu vou Pela... aqui pertinho para facilitar a vida de todo mundo. Perto da ilha do governador. Não, mas a maioria que vence. Eu não posso nem reivindicar isso. Ainda bem, né? Mas eu vou com o maior prazer. A gente se abraça nesse dia. Matar bom? a saudade. Matar a saudade. Um bom Natal para todos. Gente, bom Natal para todos. Bom Natal Muito para obrigada por todos. tudo. Tchau, Lelinha. Com Natal. Jesus. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada por Obrigada por tudo. Muito obrigada. Jane, um beijo no coração, hein? E qualquer dia eu vou te ver aí Pra na todos Praia da nós. Mica. Marcinha, gratidão por ter aceito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Beijo, beijo, beijo a todos. Beijo. para todos. Beijo Com para Deus. todos. Beijo, Jane. Natal Beijo para grande. todos. Beijo. Beijo, Tudo de Valéria. bom. Beijo para todos, tá? Tereza, Deise, Solange. O Natal. Paz e luz. A Obrigada. gente, mesmo que seja por Uma mensagem, noite muito a gente feliz. ainda vai se encontrando até o Natal, né? Isso, Se Deus se quiser. quiser. Beijo, Tá? Beijinho, Deise. Beijo Beijo, grande. tudo bom para vocês. Obrigada, Na uma paz. boa noite a todos, hein, gente? Boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tá, Beijo, Márcio. Fiquem com Deus. tá. Vocês também. Fiquem todos com Deus. O meu, ele vai cair. Deixa eu fechar aqui.